Oi pessoal, vamos para mais um vídeo e esse vídeo nós vamos estudar frase, oração e período. Esse assunto é um assunto muito importante. Por quê? Porque toda comunicação ela vai ter como base a frase, a oração e o período. Então, toda comunicação acontece por meio ou da frase, ou da oração, ou do período. Ou o que a gente pode dizer assim, através dos enunciados. Eu posso dizer que uma frase é um enunciado, a oração e o período enunciados, tá certo? Então, mas antes da gente saber o que é uma frase, oração e período, vamos para esses conhecimentos prévios, que é entender o que é a língua e um signo linguístico. Bem, aqui eu tenho assim, ó, língua é um sistema de signos formado por palavras que se combinam em frases. Sistema de signos que se combinam em frases. Aí formam enunciados de acordo com determinadas regras. Como é isso? Um sistema de signos formado por palavras. Pessoal, primeira coisa, o que é que eu chamo de sistema? Sistema, eu posso dizer que sistema é uma forma de organizar algo. Você geralmente diz assim, vamos sistematizar isso. Vamos sistematizar por meio de cores, quer dizer, vamos organizar. O sistema segue uma sequência, uma ordem, uma organização. Então, não é algo assim jogado de qualquer forma, né? A gente até, por exemplo, você tem um sistema respiratório, sistema digestivo. Você já pensou se acontecer alguma coisa, alguma falha, não é isso? Então, tudo se desorganiza. Então, o sistema tem como base exatamente a organização, uma sequência, uma ordem. Então, por isso que a gente disse que a língua é um sistema de signos. Mas o que é signos, que a gente chama signo linguístico? O signo é a representação de algo. Como assim, professora? Vamos pensar aqui numa palavra árvore, certo? Vamos pensar que você ouve a palavra árvore ou você a vê escrita, né? Ali você tá vendo aquela palavra escrita árvore ou você ouve a palavra árvore, a sequência de sons, de fonemas, que árvore. O que é que vai acontecer aí? Imediatamente você vai criar uma imagem acústica, que se chama uma imagem psíquica, ou seja, uma ideia, né, um conceito de árvore na sua mente, porque você já conhece isso aí. Então, signo é isso, essa representação de algo, né? Esse conceito, a palavra ali está representando um conceito, e que você, ou seja, um conceito, um significado que você imediatamente estabelece, né? Mentalmente, é um significado, uma visão psíquica, né? Você tem essa imagem psíquica na sua mente desse conceito do que seja a árvore. Então, isso é signo. Se você não criasse essa imagem, não seria signo, porque não existiria aí um conceito. Por isso que a gente diz que o signo, ele é dividido em duas partes, a parte do significado e a parte do significante. O que é o significante? O significante é exatamente a palavra, os sons, as sequências de sons das palavras, que vai criar essa imagem psíquica em você. Ou seja, o conceito. Agora, se você não sabe o que é que significa, não é signo. O signo
é exatamente vamos dizer, esses conceitos, né, das palavras, o que as palavras representam, certo? Então, esse é o signo. E eles formam o que? Eles vão se formar enunciados, esses signos, por meio de determinadas regras. O que são as regras? É a gramática, certo? Então, a língua, ela é formada disso. Ora, eu vou escrever minhas frases, minhas orações, meus períodos, usando o que? A língua. Então, por isso que a gente está vendo aqui o que é língua. Língua é isso. É signo mais gramática. Não é isto? Bem, o que é que acontece? A gramática, né? Quando você vai organizar os enunciados, ela vai procurar, por meio de duas formas. Você vai usar a seleção, você seleciona as palavras, os signos, né? Vamos chamar dos signos, você seleciona. Aqui eu tenho, por exemplo, nessa primeira, aqui é enunciado, a porta se abriu. O A é um signo, porta é outro signo, né? Abriu é outro signo, certo? Quando você seleciona, você vai combinar, né? Essa combinação, por exemplo, você não pode colocar antes, fazer assim, porta A se abriu. Você não coloca, por exemplo, o signo o porta, não é o signo do artigo masculino singular, mas você sabe que aqui é o signo feminino singular A, né? O artigo A, no singular. Então, a porta se abriu. Então, você tem que aprender a combinar. Essa combinação é a gramática. E a seleção dessas palavras, como eu vou organizar, isso daí são os signos, que as palavras que eu tenho que conhecer, certo? Então, é por meio desses dois processos, né? O conhecimento da língua engloba não apenas a identificação dos seus signos, não é isso? Mas também o uso adequado de suas regras combinatórias. Então, eu tenho que aprender a organizar isso aí. Então, ao empregar os signos que formam a nossa língua, você deve obedecer a certas regras de organização que a própria língua oferece. Então, essa gramática também tem que ser aprendida, certo? Bem, aqui toda língua é composta por um grande conjunto de palavras. Quando queremos nos comunicar, selecionamos as palavras que nos interessam e as organizamos, combinando-as de determinada maneira, criando frases e textos. Vamos observar aqui, observe o texto escrito abaixo, que está entre aspas, né? Está aqui entre aspas, tem aquela língua portuguesa. Me diga uma coisa, esse trecho faz sentido para você? Quando você diz, era brilux, as lemolisas tolvas rodavam e reviam nos gramilvos, estavam misicais as pintalouvas, e os mormirratos davam grilvos. Será que isso tem sentido? Porque para mim não tem. Esse trecho não tem sentido, por quê? Porque eu não sei o que é brilux, lemolisas. Isso foi criado, não é signo, né? Para mim não tem nenhum significado. Então, a parte aí, vamos dizer assim, da combinação dos signos não aconteceram. Existiu aí uma pequena gramaticalidade, né? Era, brilux, é o verbo. Era, por exemplo, feliz, poderia ser um adjetivo, né? As lemolisas tolvas, aí podia ser um artigo, um substantivo e um adjetivo. Mas essa pequena gramática não nos permite o entendimento, a compreensão do que foi colocado, né, do que foi escrito,
tá certo? Então, para a língua, eu tenho que ter a combinação e a seleção, não é isso? Então, não importa só uma certa gramaticalidade. Também se existir uma gramaticalidade muito, vamos dizer assim, carente, né? As frases, elas ficam soltas, né? Então, eu tenho que ter uma gramaticalidade e uma seleção, né? Para que haja uma compreensão realmente do enunciado. Então, o que eu vou chamar de frase? Aqui, frase é um enunciado capaz de transmitir sentido completo. Pessoal, é o seguinte, a frase, quando diz enunciado, esse enunciado ele pode ser organizado por meio de várias palavras ou signos, né? Mas também pode ser organizado por uma só palavra. Vamos pensar no seguinte, se de repente você vai passando em um lugar e alguém grita socorro, esse socorro, dentro do que você conhece, está pedindo ajuda, né? Está pedindo, ele está em perigo, não é isso? Então, isso daí frase socorro, com ponto de exclamação, se fosse escrito, né? Então, isso daí frase porque dentro dessa circunstância, dessa situação, né, desse contexto, houve entendimento. Você entendeu que ali a pessoa pede ajuda. Então, isso é frase, apenas uma palavra. É um enunciado formado por uma palavra só. Porque o enunciado não é obrigado que seja só com muitas palavras, pode ser uma só palavra. Então, a frase é esse enunciado que tem sentido completo. E é um enunciado que pode ser organizado, que seja realizado apenas por uma palavra. Aqui nessa tirinha, eu tenho o seguinte, eu tenho uma situação, né? A tirinha é um gênero textual narrativo, né, de sequência que predomina a narração. Ele utiliza o humor para dizer outra coisa, para dizer algo, né? Então, aqui tem o seguinte, oi mãe, o que tem para o jantar? Peixe, a mãe responde, peixe. Aí as crianças todas, uma diz, oba, outra, legal, bate, oba, oba. E na outro quadrinho você tem, a mãe pergunta, vocês gostam de peixe? Ela viu, né, a animação todinha das crianças, vocês gostam de peixe? A criança responde, não. E a outra, gostamos de reclamar. Vamos começar? Então a outra criança diz, vamos começar? Então você observa a mãe, né, com forma bem espantada aqui no último quadrinho, numa situação porque ela estava achando que todos gostavam de peixe. Bem, o que nós queremos aqui nessa tirinha? Primeiro, saber quantas frases, né, aparecem no primeiro, segundo e terceiro quadrinho. No primeiro quadrinho eu tenho, oi mãe, o que tem para o jantar? Isso aqui é uma frase, por quê? Porque tem um sentido completo, isso é uma pergunta, terminou com interrogação. Pessoal, seguinte, pontuação. As frases finalizam-se. Os enunciados, quando têm sentido completo, finalizam-se em ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final e algumas vezes reticências. Então, terminou a informação, já não tem mais, olha, a informação é completa, o que é que eu tenho que fazer? Se for uma declaração, uma informação, ponto. Na mesma linha continua com letra maiúscula, tá certo? Então, aqui foi uma pergunta, oi mãe, o que tem para o jantar? A outra frase, peixe. Então, aqui nesse quadrinho eu tenho duas frases. A primeira, a pergunta, e a segunda, a resposta que a mãe responde no final. É um ponto de exclamação que ela responde peixe. E aí, no segundo quadrinho, eu tenho quantas frases? Eu vou ter 6 frases.
Porque aqui essas crianças estão exteriorizando as emoções, né? Então aqui uma diz legal, ponto de exclamação, a outra ha, a outra oba, a outra bate, oba, oba. Então, cada uma dessas emoções aí é uma frase. Então aí eu tenho 6 frases. E no terceiro quadrinho tem, vocês gostam de peixe? É uma pergunta, é uma frase. A resposta da criança, não. É uma frase? É. Ponto de exclamação, né? Gostamos de reclamar, é outra frase. E vamos começar, é outra frase. Certo? Aqui está se perguntando quantas frases se repetem, né? No segundo quadrinho, que são a palavra oba, né, que se repete 3 vezes, e pergunta se o não, né, o não é uma frase, só o não, né? Vocês gostam de peixe? Não. Aí é uma frase? É. Mas eu preciso, para que essa tirinha tenha lógica, coerência, né? Eu preciso da outra resposta da criança, da outra frase que ela coloca, gostamos de reclamar. Porque senão essa tirinha ela fica sem coerência, sem lógica, né? Por quê? Porque aqui as crianças estavam todas animadas, né? Não tinha lógica ela dizer não, não gostamos. Mas aí quando ela diz não, nós gostamos de reclamar e faz sentido, certo? Aqui a questão da pontuação, nós já falamos, né? A pontuação, eu termino as frases com ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, ou algumas vezes reticências, porque finaliza o enunciado. Então, as frases, elas têm 2 grupos. As frases verbais, que é usada verbo, aqui eu tenho, oi mãe, o que tem para o jantar? O verbo aqui é tem. Gostamos de reclamar, gostamos aqui. Vamos começar, é uma locução verbal. Locução é o quê? Locução é quando existem 2 ou mais palavras que têm um valor de uma só. No caso aqui eu tenho 2 verbos, eu tenho uma locução, e eu digo que é locução verbal porque são 2 verbos. E o valor de um que é começar. As frases nominais aí, que é aquela que não possui verbo. Então, aqui eu tenho peixe, oba, bate, rá, legal, não, né? De acordo lá com a tirinha. Oração. Oração é um enunciado linguístico organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Pessoal, enunciado organizado em torno de um verbo. Então, para existir uma oração, tem que ter obrigatoriamente um verbo. Se não tem verbo, não tem oração. Certo? A oração não é obrigada a ter sentido completo. Então, vamos para os exemplos. As crianças brincam e os adultos trabalham. As crianças brincam. Brincam é um verbo, trabalham é outro verbo. Aí eu tenho 2 orações. Certo? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Eu estou começando um curso de violão. Estou começando é uma locução verbal. Por quê? Porque aí eu tenho 2 verbos, certo? Ela disse que viajou. Disse é um verbo, viajou é outro verbo. Ela disse, aí só essa oração aí, ela disse, não tem sentido completo. Necessitaria da outra informação, que no caso aí, que viajou, ou seja, de outra oração para ter um sentido completo. Então, essas 2 orações sozinhas, se ela fosse isolada, elas não teriam sentido completo. Elas vão ter sentido completo quando estão juntas, né? Quando formam um período composto aí. A gente vai ver. Então,
Aqui, para visualizar bem essa questão de verbo e locução verbal e mostrar a importância, o que é que forma a oração. A oração, ela existe porque existem os verbos, não é isso? As crianças brincam o verbo. Os adultos trabalham o verbo. Eu estou começando o curso de violão, estou começando, que é a locução verbal. Ela disse o verbo. Que viajou o verbo. Então, a oração tem que ter verbo, locução verbal. Período é um enunciado ou frase que se organiza por meio de uma ou mais orações. Então, o período é o enunciado completo. Eu poderia chamar até de frase, mas acontece que essa frase ou esse enunciado, ele é organizado por meio de quê? Por meio das orações. Um período, eu posso dizer, quando ele é formado por uma oração, eu digo que o período é simples. Quando o período é formado por duas ou mais orações, eu digo que o período é composto. Então, resumindo, frase tem que ter sentido, é um enunciado com sentido completo. Pode ser formada por uma palavra ou mais de uma palavra, não é isso? Oração tem que ter obrigatoriamente um verbo. Precisa ter sentido completo? Não. Agora, um período, ele é um enunciado completo, assim como a frase. Só que o período, ele é formado, ou um período formado por orações. E quando esse período é simples, ele é formado por uma só oração. E quando o período é composto, é formado por duas ou mais orações. Por que isso? Pelo seguinte, vamos dizer assim, você vai organizar os parágrafos, né? Vai começar a escrever um artigo de opinião, vamos pensar. E aí, o que acontece? Você vai organizar aqueles parágrafos em períodos. Cada período é uma ideia. Se você terminou uma ideia, você terminou aquela informação, é ponto. Começa na mesma linha, com letra maiúscula, formando outro período. Por quê? Por exemplo, a questão do período, ele organiza as ideias no parágrafo. Então, se um parágrafo que não está organizado direitinho, formado mais de um período, 2 ou 3, então quer dizer que ele está apenas jogados as frases, né? Ali as palavras estão jogadas sem ter organização. A organização do parágrafo começa pela organização dos períodos, tá certo? Então, uma oração, quando a oração tem sentido completo, né? Formada por uma oração, eu posso dizer que é uma oração, que isso aí é uma frase, que isso aí é um período simples. Não posso? Certo? Então, observe bem o que é a diferença entre oração, frase e período. E bons estudos. No próximo vídeo, a gente vai ver dois processos de coordenação e subordinação. Como é que eu organizo essas ideias? Eu posso organizar as ideias pelo processo de coordenação e eu posso organizar as ideias pelo processo de subordinação. Hoje, nós vimos até aí que um parágrafo, ele se organiza por meio de períodos e cada período organizam as ideias. É uma ideia, é uma informação. No próximo vídeo, nós vamos observar que essas ideias podem ser organizadas por coordenação e subordinação.